iniciar hoje a revisão de ecologia, né, como eu prometi para vocês. Essa revisão de ecologia, a gente trabalhou em sala de aula. Eu já vi esse material para vocês. Vou deixar disponível esse material para vocês no momento que eu finalizar a live, tá? Eu vou salvar com todas as anotações que eu fizer aqui, tá bom? Então, nós vimos sobre ecologia, né? E estudamos lá sobre cadeia alimentar. Então, a ecologia vai estudar o quê? O meio ambiente, né? Os ecossistemas, né? A biosfera em si. Então, a gente falou sobre cadeia alimentar, tá? E cadeia alimentar. O que é cadeia alimentar? Cadeia alimentar é uma representação, tá? Representação gráfica de todos os organismos envolvidos num ecossistema, tá? E ela é de forma linear. Então, a cadeia alimentar, ela é linear, diferente da teia alimentar. A teia alimentar é um entrelaçamento de várias cadeias alimentares, tá? E aí a gente tem esse entrelaçamento. Porque, obviamente, na natureza não é algo linear, né? A gente viu alguns exemplos desse entrelaçamento, tá? E o que as cadeias e teias alimentares têm por objetivo? Eles têm por objetivo mostrar as relações alimentares, tá? Nós vimos assim, o objetivo da cadeia e teia alimentar, vou colocar aqui o objetivo, é identificar e mostrar as relações alimentares na natureza, tá bom? A gente tem 3 categorias dentro das cadeias alimentares para definir cada ser. Nós temos os produtores, nós vimos isso, os produtores, os consumidores e os decompositores. Ok? Então, são essas três categorias de seres que a gente encontra ali dentro de uma cadeia alimentar. E aí, o primeiro que nós vamos trabalhar são os produtores. Tá? Quem são os produtores? Os produtores, a gente poderia falar de uma forma geral, que são os vegetais. Mas a gente fala, né, que todos os seres que fazem a fotossíntese ou a quimiossíntese, eles estão dentro dos seres produtores, tá bom? Sejam vegetais, sejam algas, sejam bactérias, que fazem fotossíntese. Então, aqui eu tenho a luz envolvida e aqui a ausência dela. Normalmente, a quimiossíntese é feita em locais onde a luz ela não consegue chegar, como o fundo dos oceanos, por exemplo. Tá? E aí você tem produtores, né, que fazem a fotossíntese ou quimiossíntese. E aí, os produtores, o que eles fazem? Eles utilizam a luz do sol, a energia luminosa do sol, para poder produzir a glicose. Eles pegam ali o CO2, que é eliminado na expiração, e libera oxigênio depois no processo final. Então, eles pegam CO2 mais água vindo lá das raízes, junta isso com a energia do sol e você tem no final a glicose. C6H12O6, que é a molécula da glicose. Então, a glicose é utilizada pela planta para poder fazer o metabolismo dela, tá? E, em troca, ela libera o oxigênio, tá? Ela libera o oxigênio. A gente vai ver lá na frente também sobre produtividade primária bruta e líquida, e a gente vai ver que as plantas também utilizam esse oxigênio, tá? Para poder respirar, até porque eles são seres vivos, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, nós temos produtores e agora a gente vai falar sobre os consumidores. Quem são os consumidores? Os consumidores são aqueles seres que nós chamamos de heterótrofos. Heterótrofos ou heterotrófos. E ali os produtores eu esqueci de colocar. Eles são os
autótrofos. São aqueles seres que produzem o seu próprio alimento, né? Popularmente, como a gente fala, ou são seres que produzem, deixa eu colocar outra cor aqui, produzem moléculas orgânicas ou compostos orgânicos. Mas eles produzem essas moléculas orgânicas a partir do quê? A partir do CO2 e da água, que são moléculas inorgânicas. Moléculas inorgânicas. Ok? Quais são as moléculas inorgânicas? CO2 e água. E aí nós temos, então, os heterotróficos, ou heterótrofos. São aqueles seres que não conseguem produzir dentro do seu organismo o seu próprio alimento. Tá? Eles não conseguem produzir. Então, eles precisam obter do meio externo esse alimento. Então, nós temos os herbívoros, os carnívoros e os onívoros. Tá? Herbívoro é aquele que só come vegetal. Então, eu tenho um consumidor que ele só vai se apropriar de vegetal para sua alimentação. Os carnívoros se alimentam de animais, tá? De carne de animais, e os onívoros de ambos. Tá? E eu fiz uma representação aqui de uma pessoa. E os heterotróficos, eles fazem o seguinte, eles utilizam daquela molécula de glicose, né, para poder fazer o seu metabolismo. Em contrapartida, eles liberam o CO2 e utilizam o oxigênio que as plantas liberam na fotossíntese. Então, o CO2 que é utilizado pelas plantas vem de todos os seres vivos, tá? Através do processo de respiração. Ok? E aí nós temos consumidores que eu chamo de primário. Deixa eu ver se está gravando aí. Nós temos os consumidores que eu chamo de primário. Nós temos os consumidores secundários, terciário, e assim vai. Tá? Obviamente, nós vimos isso sobre cadeia alimentar, obviamente, o primário ele vai ser o herbívoro. Ele vai ser o herbívoro. Então, ele vai se alimentar diretamente do vegetal, né, do produtor. Então, ele vai ser o herbívoro. E a partir do secundário, nós temos ali os carnívoros. Ok? E, por fim, os decompositores, que são fungos, bactérias, estão no solo e vai fazer o quê? A reciclagem. Ele vai trazer todos aqueles átomos, né, todas as moléculas que compõem os seres vivos de volta para a natureza. Tá? E eu tenho aqui uma representação de uma cadeia alimentar simples. Tá? Uma cadeia alimentar muito simples. Nós temos aqui o produtor. Deixa eu colocar aqui o produtor. Eu tenho o consumidor primário, que se alimenta diretamente da vegetal. Eu tenho o consumidor secundário, que se alimenta do consumidor primário, e o consumidor terciário, que vai se alimentar diretamente do consumidor secundário. Tá? Nós vimos também sobre os níveis tróficos. Então, os vegetais, os produtores, eles estão no primeiro nível trófico. Tá? E a partir daí a gente continua montando. Segundo nível trófico, terceiro nível trófico e quarto nível trófico. Tá? Então, ficar ligado nisso, porque o consumidor primário ele está no segundo nível trófico, porque a gente já inicia a contagem dos níveis tróficos no produtor. Tá bom?
essa é uma cadeia alimentar, obviamente, terrestre, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui uma cadeia alimentar aquática. A cadeia alimentar aquática, os produtores, eles serão os fitoplânctons, tá? Ah, o consumidor primário, que se alimenta diretamente dos produtores, nós chamamos de zooplâncton, tá? A partir daí a gente continua. Então, eu tenho um peixe pequeno, eu tenho um peixe grande, vou ter um tubarão maior ainda, tá? Então, eu tenho aí essa característica de uma cadeia alimentar aquática, tá bom? Fica ligado porque o produtor na cadeia alimentar aquática ela é chamada de fitoplâncton, tá? E aí, por fim, a gente vai iniciar a explicação de pirâmides ecológicas. Eu falei que a pirâmide ecológica são representações, tá? Uma representação gráfica. E essa representação, ela pode ser uma pirâmide de número, biomassa e de energia. Então, eu posso representar esses três fatores através de uma pirâmide. Eu tenho pirâmide de números que vai indicar quantidade de seres naquele nível trófico, tá? A pirâmide de biomassa que vai indicar a massa corpórea desse organismo. Lembrando que essa massa é seca, tá? A massa seca, a massa corpórea seca. E a pirâmide de energia vai indicar a energia transferida ali nos níveis tróficos, tá bom? A pirâmide de número, vou representar uma aqui, por exemplo. A pirâmide de número ela pode ser tanto normal, tá? Com a base maior, produtores, consumidor primário, consumidor secundário. Então eu posso ter essa representação aqui, tá? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Também posso ter a representação invertida dela, tá? Eu posso ter essa representação aqui. O que significa essa representação aqui? Eu tenho aqui o produtor, que pode ser apenas uma árvore. Eu posso ter aqui o consumidor primário, pode ser alguns insetos, né? E eu posso ter aqui o consumidor secundário, que seria algumas aves, ou uma ave, um grupo de aves. Pode ser, por exemplo, uma espécie de pica-pau, que vai se alimentar diretamente desses insetos. Então, a pirâmide de número ela pode ser normal ou ela pode ser invertida, tá? A pirâmide de biomassa, eu tenho ela desse jeito, terrestre, tá? A pirâmide aqui é terrestre. E eu posso ter ela invertida. Mas eu só tenho pirâmide invertida de biomassa aquática. Eu não tenho pirâmide invertida de biomassa terrestre, tá? Apenas aquática. Ok? E eu expliquei para vocês pela quantidade de fitoplâncton, né? Pela capacidade de se reproduzir muito rápido em relação ao consumidor primário,
Então, a gente tem aí apenas a aquática sendo invertida de biomassa, tá bom? E aí, de energia, nunca eu vou ter uma pirâmide de energia invertida. O que a pirâmide de energia representa? Ela está representando o seguinte: eu tenho um produtor que captou a luz do sol, né? Produziu lá a sua glicose. Então, ela produziu sua energia. Só que parte dessa energia que ela assimilou, essa quantidade toda aqui, parte dessa quantidade que ela assimilou, ela utilizou na respiração dela. Tá? E o restante? O restante é que fica ali disponível para o nível trópico acima. E aí é a mesma coisa, o nível trópico de cima, ele vai utilizar parte do que ele assimilou do produtor na sua respiração e o restante vai ficar disponível para o nível trópico de cima. Então, ela vai sempre diminuindo. Então, a energia aqui, ela vai sempre diminuindo. Então, por isso que eu não vou ter uma pirâmide de energia de forma invertida, porque ela já começa a diminuir a partir do produtor. Tá? Então, a energia aqui, nesse caso, a gente chama ela de unidirecional. Ok? Ela segue somente uma direção. Tá? E sempre no estilo de pirâmide que nós conhecemos. Tá? Não pode ser invertida. Não há pirâmide de energia invertida. Ok? E aí, como eu falei para vocês sobre produtividade primária, nós temos dois tipos de produtividade primária. Nós temos a produtividade primária bruta e nós temos a produtividade primária líquida. A bruta é aquilo que a planta, né, que o organismo ele consegue produzir no total. A líquida é a produtividade primária bruta menos respiração. Porque o seu organismo ele precisa de utilizar parte daquele material que ele assimilou para poder manter o seu metabolismo. Então, o líquido é a respiração, a produtividade primária bruta menos a respiração dele. Tá? E é o que fica disponível, então a líquida é o que fica disponível o nível trópico acima dele, ok? No próximo organismo, tá? Então, resumindo, bruta e líquida é isso. E para finalizar, a gente entra em relações ecológicas. Nós falamos sobre relações, uma foto minha aqui na aula prática que nós fizemos. Eu peguei essa leguminosa, né? E mostrei para vocês que nas raízes dessas leguminosas ali na escola havia ali umas bolinhas, né? Nós vimos isso lá na lupa, no microscópio. Então, essas bolinhas representam o quê? Representam colônias de bactérias. É a Rhizóbio. Bactéria do gênero Rhizóbio. O que essa bactéria faz? Por que ela está ali na planta, agarrada na planta? Essa bactéria, ela está num solo pobre em nitrogênio. Então, essa planta, ela precisa de nitrogênio, tá? Para crescer. O nitrogênio faz parte lá das proteínas, né? Então, a planta precisa de nitrogênio para poder crescer. Só que o solo da escola é pobre em nitrogênio. E aí, o que essa planta faz com essas bactérias? Faz uma associação. Elas se ligam uma à outra. Tá? E o que a bactéria faz? O que essa colônia de bactéria faz? Ela consegue captar o nitrogênio do ar. Então, essas bactérias elas conseguem captar o nitrogênio do ar. Então, ela pega o nitrogênio do ar, dá para a planta esse nitrogênio. E agora, o que a planta consegue fazer em troca? A planta dá em troca para ela a glicose.
lá da fotossíntese. Então, é uma relação de simbiose, tá? Que nós vimos que é chamada de mutualismo. E esse mutualismo, ele é obrigatório. Ou seja, juntos eles estão bem. Mas se essa colônia de bactérias se separar da planta, a planta não consegue mais crescer e nem a bactéria consegue sobreviver, porque ela não vai ter ali o seu alimento, que é a glicose. Tá? Então, um mutualismo obrigatório. Ok? Só que nós não vimos somente essas relações, né? Nós vimos outras também. E esse mutualismo, antes que eu me esqueça, ele está um ajudando o outro, certo? Então, se eu estou ajudando, se os dois organismos estão sendo ajudados, né, estão ganhando com isso, essa relação a gente chama de harmônica. Tá? É uma relação harmônica interespecífica. Porque ocorre entre espécies diferentes. Tá bom? Vamos ver aqui. Então, nós temos as relações ecológicas interespecífica, intraespecífica, vou começar pelo intraespecífica e interespecífica. As intraespecíficas também podem ser, né, intraespecífica que acontece com seres da mesma espécie, e aqui relações entre espécies, ou seja, espécies diferentes. A intraespecífica ela pode ser harmônica, quando não há prejuízo dos seres envolvidos, ou desarmônica, quando um, ou pelo menos um, sai prejudicado da relação. Tá? A interespecífica também temos as harmônicas e a desarmônica. Quais são os tipos de relações intraespecífica e harmônica? Nós temos ali a sociedade, nós temos as colônias, sociedades de formigas, né, de abelhas, colônias aqui, ó, de bactérias, tá? Então, nós temos aí sociedade colônia. E a desarmônica pode ser o canibalismo. Então, o canibalismo só é considerado como uma espécie se alimenta de outro ser da mesma espécie que ela, tá? E a competição. Eu falei com vocês que a competição ela sempre é negativa, ela é sempre ruim, tá? E a competição aqui pode ser, por exemplo, recursos, ela pode ser pela acasalamento, né, competindo pela fêmea, e assim vai, do espaço, né? E a interespecífica harmônica. Acabamos de falar uma, né? O mutualismo. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Mutualismo, está aparecendo. Então, nós temos o mutualismo, e o mutualismo nós falamos que pode ser obrigatório, né? Quando os seres necessitam viver junto para continuar vivendo, tá? Então, tem obrigatório e tem a própria cooperação. Própria cooperação, tá? Um outro harmônico, acho que vai dar aqui, não, deixa eu apagar aqui.
harmônico pode ser, por exemplo, o comensalismo. Voltando no lugar errado. Nós temos o comensalismo. Nós temos um organismo comensal, que é aquele, como eu falei para vocês, da rêmora e o tubarão, né? Ela fica grudada embaixo do tubarão e não faz mal para o tubarão. Em troca, ela se alimenta daquilo que o tubarão come, tá? O comensalismo. E um exemplo de desarmônica é o parasitismo. Parasitismo. Ah, lembrei de outro de harmônica entre espécies e inquilinismo. Então, aqui no desarmônico, nós temos o parasitismo, né? Nós temos o parasita, o hospedeiro, nós temos a predação, temos ali o predador e a presa, e podemos considerar também o amensalismo. Tá? Algumas espécies de plantas, elas fazem amensalismo, né? Alguns eucaliptos têm essa característica. Então, até onde a raiz dela chega, ela consegue produzir e eliminar na raiz uma substância que impede que outras plantas cresçam ali ao redor. Tá? Então, isso é uma forma de amensalismo. Outra forma de amensalismo é quando você tem plantas com a copa muito alta, né, muito juntas uma da outra, e impede que a luz do sol consiga penetrar até aqui embaixo. Então, isso é uma forma de amensalismo também. Tá? Se a luz do sol não consegue penetrar aqui embaixo, as plantas aqui embaixo menores, elas não conseguem sobreviver fazendo a sua fotossíntese. Tá bom? Então, é uma forma também de relação desarmônica. Ok? Então, é isso, pessoal. Basicamente é isso. Não esqueça de inscrever, tá? E no canal, óbvio, né? E estudar a prova, porque é tudo isso que vai cair praticamente.